Fala rapaziada, estamos aí mais um vídeo. Eu já postei bastante coisa aqui falando sobre inteligência artificial, matemática, inteligência artificial e matemática tem tudo a ver, consciência, que também tem tudo a ver aí, com o rolê todo, filosofia, obviamente, genética, eu postei bastante coisa, mas tem que andar devagar na coisa, mas também tem tudo a ver aí, porque estatística, né, é uma forma de você organizar dados para ter uma visualização melhor de informações, né? Uma certa redução da entropia, vamos dizer assim, de informação e para otimizar suas tomadas de decisões. Então, no fim das contas, a gente usa a estatística para melhorar a nossa capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, esse tipo de coisa toda, né? Estatística é um modo de a gente também observar padrões, vamos dizer assim, né? Obviamente, não sou nenhum especialista em estatística, longe disso. No entanto, como tema filosófico, assim, me interessa bastante. Quando a gente fala o problema matemática da escolha, vamos dizer assim, né? A gente acaba pensando aqui em termos de liberdade humana, né? Você, não sei se vocês sabem, mas até o amor, existe até um algoritmo para o amor, né? Na matemática nos ajuda a escolher a pessoa mais indicada para termos um relacionamento e eventualmente até casarmos. Matemáticos conseguem prever a duração de um casamento, a probabilidade de que certo casal vai ficar mais ou menos tempo. Enfim, a dimensão matemática e a dimensão social, filosófica estão intimamente imbricadas e a coisa se torna ainda mais evidente, mais grave, vamos dizer assim, né, na era da inteligência artificial, onde a gente consegue ter ferramentas aí para coletar, organizar e fazer uso de grandes massas de dados, né, de informações, tipo, nesse sentido. Aí gostaria de dar um exemplo a vocês aí sobre como a matemática pode ajudar a gente a fazer escolhas, né? Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso aí, tem vídeo no YouTube bastante interessante, inclusive eu vou botar um vídeo de um cara aqui, né? Mas pesquisa aí, problema matemático da escolha, parada obrigatória, né? Ou problema do secretário ou da secretária, também pode aparecer alguma coisa aí. Mas aqui, vamos imaginar aqui que a gente vai entrevistar 10 candidatos a secretários, tá aí os 10 aí, né, assim, mais gerado pela inteligência artificial do Zia, bem legalzinha. Só que é o seguinte, a gente vai entrevistar o primeiro candidato. Se a gente gostar dele, a gente pode contratar ele. Se a gente contratar ele, a gente não vai poder entrevistar mais ninguém, né? É só ele pronto. Mas a gente também pode dispensar esse primeiro candidato. Se a gente dispensar ele, a gente não pode mais voltar nele, já era, né? É pegar ou largar. Então a gente entrevista o primeiro, gostou, contrata. Se não gostou, passa para o próximo. Se o segundo candidato for melhor que o primeiro, ótimo. A gente descartou o primeiro, mas o segundo era melhor. Então vamos ficar com o segundo. Ou a gente vai tentar o terceiro. Mas se o segundo for melhor que o terceiro, ou se o primeiro for melhor que o terceiro, já era, né? A gente não pode mais escolher o primeiro, mesmo ele sendo o primeiro melhor que o terceiro, porque a gente não pode voltar atrás, vamos dizer assim, né? E esse problema da escolha, usando como exemplo, escolher um secretário, a gente também pode pensar em escolher um atendente, um balconista, escolher uma casa, mas esse lance da escolha serve muito também pra gente, em termos de casamento, né? Porque quando a gente escolhe uma pessoa, é difícil voltar atrás, né? Casou, já era ali, a gente pode separar e tal. E se a gente dispensa uma pretendente, dificilmente, passar um tempo, dificilmente a gente vai conseguir voltar atrás. Ela pode não mais aceitar o nosso convite de casamento, ou ela pode ter casado com outra pessoa, né? Então essa coisa dessa você rejeitar e não poder mais voltar atrás vale mais para casamento do que para secretário, né? Você pode falar para um candidato a secretário, você vai ligar para ele depois, mas vamos supor que você não pode fazer isso, você dispensar ele ali já era. Então, como que a gente faz? A gente entrevista o primeiro, já contrata o primeiro, se a gente gostar dele. Matemáticos provam que, na verdade, é interessante você entrevistar, avaliar, parar de entrevistar os candidatos um pouco antes da metade. Né? Você pensa, 50%, a gente entrevista os primeiros 50%, né? Vê ali como é que está ali o nível dos candidatos, e a partir desses 50%, dentre os próximos 50%, a gente escolhe o melhor. Né? A gente poderia pensar numa estratégia dessa aí. Mas, na verdade, o interessante, o melhor mesmo, matemática, isso está matematicamente comprovado, depois deixo o link aqui de um camarada que explica isso em detalhes, o certo mesmo é você, de um número X de candidatos, você pegar 37% desses candidatos, 37%, e você vai entrevistar ou avaliar esses 37%, nota eles. E os próximos 63%, né, você vai ter que escolher algum dentre eles. O exemplo aqui, né? A gente tem aqui 10, se a gente for considerar 36, 37%, a gente vai considerar aqui os 4 primeiros.
Os 4 primeiros a gente vai avaliar os 4, não vai escolher nenhum deles, né? Porque a gente está dentro da margem dos 37%. Então a gente avalia cada um, avaliou o primeiro, deu nota 7, avaliou a segunda aqui, camiseta vermelha, deu nota 8, a terceira de saia meia roxa, rosada, deu nota 3, o camarada aqui de óculos aqui, nota 6. Bom, esses 4 aí a gente avaliou, atribuiu essas notas e eliminou. Agora, a partir do quinto em diante, a gente vai escolher um. Agora, nosso objetivo já é escolher um. A gente vai, com base em que critério a gente vai escolher um dos próximos 6, né? Os 6 que ainda restam. Ou os 67% que ainda restam, 62% que ainda restam. A gente tem uma base aqui, né? A gente criou a gente calibrou nossa expectativa a partir dos 37%, que são os primeiros 4 aqui, ó. E dentre os 4 aqui, ó, a mais bem avaliada foi essa moça de cabeça vermelha aqui, né? Que é nota 8. Então, qual a ideia? Se o quinto candidato tiver nota 8 ou mais, né? Se a gente conseguir avaliar ela em nota 8,5, por exemplo, então, matematicamente, é melhor que a gente escolha ela, né? No entanto, como a gente está vendo aqui, ela não é nota 8, muito pelo contrário, é nota 3. Então, se a gente comparar ela aqui com a moça da nota 8, ela está bem abaixo, né? Então a gente não escolhe ela. Vamos ver a sexta candidata, né? A quinta, na verdade, né? A sexta candidata aqui, a moça loura ali, nota 5. A gente vai escolher ela? Não, por quê? Nossa referência aqui é nota 8, ó. Então a gente descarta ela. E a moça de camisa branca aqui, né? De calça comprida, nota 9. Se a gente for comparar ela aqui com nossos anteriores, ó, a maior nota que a gente tem é nota 8 e ela é nota 9, então a gente escolhe ela, entendeu? A gente escolhe ela e já não entrevista mais ninguém, porque a probabilidade de ter uma nota maior que 9 para frente é menor do que a probabilidade que a gente tinha de encontrar uma nota 9 nos primeiros 37%, entendeu? Isso aí está matematicamente comprovado. Botar o texto de um vídeo do camarada, mas será que isso é verdade mesmo? Será que dá certo? Bom, o camarada fez um programazinho de computador aqui, ó, para simular, né? Por quê, pessoal? Aqui, ó, a gente tem esses candidatos aqui nessa ordem, mas eles poderiam estar em outro tipo de ordem, né? Por exemplo, essa número 8 aqui, ó, ela poderia ter sido a nossa primeira candidata, ou ela poderia ter sido a última. A moça que a gente escolheu, a número 9, ó, ela está na candidata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela foi a 7ª candidata que a gente entrevistou, mas ela poderia estar na última ou poderia ter sido a primeira, entendeu? Então a gente tem vários modos de a gente organizar em fila esses candidatos. Então os candidatos vão vir de forma aleatória para a gente, por isso que a gente tem que ter um espaço amostral inicial para a gente calibrar nossas expectativas, né? Para a gente ver como é que está a qualidade dos candidatos, vamos dizer assim. Ó. Do mesmo jeito, se a gente for escolher uma pessoa para casar, ou uma casa para comprar, ou enfim, seja lá o que for, um carro, né? A gente avalia os 37 primeiros disponíveis, a gente vai usando um conjunto de 100 casas que a gente poderia comprar, né? Sendo que a gente visita uma casa, se a gente não querer comprar ela, a gente perde o direito de retornar ela para comprar depois, né? Então, no universo de 100 casas, 37% de 100, né? 370. Não, aí seria de 1.000. 37% de 100 é 37, né, gente? Então, a gente avalia 37 casas, né? Aí vai ficar faltando 67 casas ainda para a gente avaliar. Com base nessas 37 que a gente avaliou, a gente já vai ter um critério para escolher a próxima casa dentre essas que faltam ainda, né? Pode ser a 38ª, ou pode ser a 39ª, ou no caso 99, 99ª casa, ou até a 100ª, né? Deu para entender o rolê, né, rapaziada? Vou botar um trecho do vídeo do camarada aqui gerando a simulação. Acaso, por intuição ou por sorte. Acaso, por intuição ou por sorte. As chances máximas vêm se você adotar essa estratégia por esse jeito, por esse caminho. Aí, até para ilustrar tudo isso que a gente discutiu, pessoal, fiquei curioso e eu fiz aqui um código rapidinho em Python. Eu não vou entrar em profundos detalhes sobre esse código aqui não, porque o vídeo já está ficando muito longo, mas eu... eu não sei se eu falei com vocês aí, na verdade está gerando uma simulação, né? Se a gente embaralhar aqueles 10 candidatos a secretária que a gente viu no exemplo lá, se a gente fizer adotar a estratégia de 37%, será que a gente vai escolher o melhor candidato? Independente de qual ordem a gente vai entrevistar eles, as casas ou qualquer coisa desse sentido assim, né? Então, conforme a gente tem vários modos de organizar ali aquele conjunto de candidatos, então a gente poderia dar a sorte de encontrar o melhor candidato na 5ª posição ou na 6ª, ou também a gente poderia encontrar o melhor candidato na primeira posição, necessariamente a gente eliminar ele, né? Mas ainda assim, adotando essa estratégia de 37%, a gente sempre vai ter 37%, mais ou menos, né, 37% de chance de escolher o melhor candidato. E o segundo melhor candidato, uma porcentagem um pouquinho maior, eu não sei exatamente quanto, né, mas algo em torno de 40 e poucos por cento de escolher o segundo melhor candidato, vamos dizer assim, né.
Mas com certeza o pior candidato a gente não tem chance nenhuma de escolher, né? A gente já elimina essa possibilidade que haveria se a gente escolhesse de forma aleatória, né? Quis realmente testar e ver se dá certo. Quantas vezes eu caso com a melhor pessoa? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um código onde você tem 12 Ah, sim, eu dei o exemplo secretário, mas ele deu o exemplo de casamento, né? pessoas possíveis com que Vai. você poderia se casar. E após 100 mil tentativas, seguindo essa estratégia 100 mil de saltar a partir dos 37%, quantas vezes eu caso com a melhor pessoa? Então vou rodar aqui pra gente ver. E após 100 mil tentativas, vai aparecer aqui embaixo, 39% das vezes eu casei com a melhor pessoa. O que é interessante, mas será que vai dar certo se ao invés de 12 pessoas eu tentar casar com 1000 pessoas? Será que 30 e poucos por cento das vezes eu vou casar com a melhor pessoa? É o que nós vamos descobrir aqui. Pessoal, se você tiver 1000 candidatos a possíveis casamentos, você é uma pessoa bem no shape, bem com a skin bem interessante, né? 1000 candidatos. Mas, no entanto, eu adotando essa regra, você teria que namorar 370 pessoas para, dentre as próximas ali, 600 e pouco ali, você escolher a melhor, né? A melhor, considerando as que você havia experimentado antes, né? Se você experimentou uma pessoa maravilhosa antes, você vai ter que encontrar uma pessoa um pouco mais maravilhosa daí para frente para você escolher. Mas as chances de você... Mas, de qualquer forma, se você namorar 1000, você não vai dar nem tempo, né? A gente pode pensar em quantidade de pessoas disponíveis para a gente ter relacionamento, mas a gente também pode pensar em termos de anos. Quantos anos a gente tem para encontrar um relacionamento? Por exemplo, se a gente for namorar, a gente aprender a namorar dos 17 aos 39 anos, aos 40 anos de idade, né? A gente quer casar dentro dessa faixa etária. A gente vai casar com os 18 anos? Não, com os 18 anos é muito cedo. A gente tem o quê? 22 anos, vamos dizer assim, né? De busca. Entre o 18 e o 40, 22 anos. Então a gente pega 37% desses 22, dá mais ou menos 7, 8 anos, né, rapaziada? Então, o ideal seria a gente experimentar relacionamentos até a casa dos 25, 26 e a partir de então escolher o melhor candidato que a gente teve experiência até aquele momento, né? Como mulher, geralmente casa um pouco mais cedo, com lance de fertilidade, esse tipo de coisa toda. Então, uma faixa ideal, e se a gente considerar essa regra matemática aí de casar entre os 18 e 40, 17 e 40, seria faixa de 25, 24, 25 anos de idade. Se bem que hoje em dia a expectativa de vida está maior, esse tipo de coisa toda aí, as pessoas costumam esperar um pouco mais para casarem, né? Mas é um tipo de regra que vale, entendeu? Aí vamos aguardar aqui, porque vai levar um tempinho rodando. Bom, terminou aqui e vamos ver o que aconteceu. Novamente, ó, 36,9% das vezes eu casei com a melhor pessoa. Isso aconteceu quando eu passei a dar o salto. Eu olhei as primeiras 367 pessoas, então essas eu simplesmente olho e eu caso com a primeira pessoa que for melhor. Melhor do que a melhor dentre aquelas que inicialmente eu verifiquei, né? Você para 370, rapaz, é muita coisa. Mas tem uma doida aí uma moça bonita que ficou com 100 caras, se não me engano, em menos de 2 meses, negócio assim, ó. E foi para engravidou. Ela não sabe nem que é o pai, parceiro, entendeu? Você vê como é que tá a coisa, o bagulho doido. Do que essas 367 que apareceram aí no começo. E após 100 mil tentativas, quase 37% das vezes eu casei, não foi com uma pessoa boa, uma pessoa ótima, a melhor de todo o conjunto. As outras vezes eu caso com opções boas também. Mas para vocês verem que mesmo numa situação que se escala muito a quantidade de pessoas, eu continuo fazendo escolhas excelentes ou até a melhor. O canal do cara que eu acabei de mostrar aí é Universo Discreto. Depois vocês vão lá ver lá. Eu botei a imagem aí das minhas candidatas, né? Tenho aí 6 candidatos. Rapaz, a primeira candidata aqui estranha, hein? A inteligência artificial fez uma loucura ali, hein? Mas enfim, aqui no caso aqui, rapaz, são 6 candidatas. Eu avalio as 2 primeiras, né? Atribuo uma nota a cada uma ali. Vamos dizer que a primeira nota 5, a segunda nota 6. Se dentre as 4 aí, a primeira nota 7 que eu encontrar, ó. Entendeu? Aí, ó, um dadozinho, ó. Brasileiros se divorciam cada vez mais e mais rápido. Mais casais se desfazem e ficam menos tempo casados, né? Dados do Registro Civil mostram... Dados do Registro Civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos
e 420 mil divórcios em 2022, ou seja, cerca de um divórcio a cada 2 casamentos. Estatisticamente falando, quem está casando aí tem 50% de terminar esse casamento, né? Em quanto tempo? Vamos ver isso aqui, ó. O número de divórcios cresce no Brasil desde 2010. É uma tendência que está se acentuando no número de divórcios. Se bem que o número absoluto de divórcios aí pode ser maior, porque também é um número absoluto maior de casamentos, né? Mas vamos ver aqui, ó, casamentos, em 2010, 977 mil casamentos para 239 mil divórcios. 2022, 970 mil casamentos, pouco mais de 970 mil casamentos, para 420 mil, um pouco mais de 420 mil divórcios. Aqui embaixo, que né, rapaziada, ó. Esse gráficozinho, ó. Então a gente vê que o número de casamentos total de 2010 para 2022 diminuiu, de 977 mil e pouco para 970 mil, uma redução em mais de 7 mil, né? Entretanto, o número de divórcios aumentou. Então, rapaziada, se bem que tem um lance de casamentos registrados, a gente que se junta aí e o estatístico nem sabe, né? Os brasileiros têm se divorciado cada vez mais rápido, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dado registrado nesta quinta-feira, dia 29 de 2022, os dados foram registrados 970 mil casamentos, 400 mil divórcios. Ou seja, houve um divórcio para cada 2,3 casamentos. Não é exatamente 50%, né? Um pouco abaixo disso, mas é próximo. Em 2010 houve, coisa que a gente acabou de ver ali, ó. A relação era de um divórcio para 4 casamentos. Em 2010, um divórcio para cada casamento. Agora, um a cada 2,2. Né? Dados revelam também que os divórcios têm acontecido mais cedo. Em 2010, 37,4% dos divórcios aconteciam menos de 10 anos após o casamento. Em 2022, esse percentual subiu para 4%. Ou seja, quase a metade deles terminam antes dos 10 anos, né? A maioria dos casais se separam nos primeiros 10 anos. Já o divórcio que ocorreram os 20 anos ou mais após o casamento caiu de 36% para 26%. Esse pessoal que casou há muito tempo atrás aí, né? Tende a ficar junto. Casamentos que ultrapassam. O que dá a entender aqui com esse dado estatístico aqui é que pessoas que superam a marca dos 20 anos aí, ó, tendem a não mais se separar, né? Um casamento que já passou por várias coisas, né? E é difícil terminar. O divórcio também acontece cada vez mais rápido. O tempo médio entre a data do casamento e a data do divórcio passou de cerca de 16 anos em 2010 para 13,8 anos em 2022. A média de duração do casamento aí, ó. Não dá nem para os filhos virar adolescentes. Os filhos entrou na adolescência, o casal se separa, em média, né? 13 anos, considerando que você vai ter um filho aí logo assim em casa, né? Se você casou e engravidou logo em seguida e vai se separar 14 anos depois, então seu filho vai ter mais ou menos 14 anos de idade, 13 para 14, né? No total, o divórcio no país cresceu 8,6%. Em média, os homens se divorciam em idade mais avançada que as mulheres. Em 2022, a data de separação dos homens tinha em média 44 anos, das mulheres 41. Vamos ver outra coisa aqui interessante. Peraí. Então, rapaziada, casamento hoje em dia está difícil. Mas o que eu gostaria de mostrar depois aqui, ó. Entretanto, ó, apesar de casar tá complicado por vários motivos, a CNN, daí as fontes aparecem automaticamente a presidência da fonte. Então, pessoas casadas são mais felizes que as pessoas solteiras, mostra a pesquisa. Segundo os dados, os níveis de felicidade são de 12 a 24% mais elevados em quem é casado em comparação com quem não é. É um troço bem interessante, né, rapaziada? As pessoas estão se separando mais, casando menos, separando mais, mas, entretanto, as pessoas casadas tendem, em média, a ser mais felizes que as pessoas não casadas. Então, como correlacionar esses dois dados aí, né? Casar ou não casar? Se a pessoa casada tende a ser mais feliz do que a pessoa solteira, por que as pessoas casadas se separam? Porque tem muita gente querendo não casar. Próximo complicado. Uma vida mais feliz, mas os dados mostram isso aí, né, rapaziada? Tem um paradoxo aí que é preciso... Então, uma vida mais feliz depois de casar pode não estar apenas de conto de fada, também está nos dados. Adultos casados relatam ser muito mais felizes do que aqueles em outros status de relacionamento, de acordo com uma pesquisa publicada, né? Qualquer que seja a forma como analisamos esses dados, vemos que uma vantagem bastante grande e notável em ser casado em termos de como as pessoas avaliam sua vida, disse Jonathan Rodwell, autor da pesquisa, enfim. De 2009 a 2003, mais de 2,5 milhões de adultos nos Estados Unidos foram questionados sobre como avaliaram a sua vida atual, sendo 0 a pior classificação possível e 10 a mais alta classificação possível, né? Em seguida, os pesquisadores perguntaram aos entrevistados qual seria o nível de felicidade daqui a 5 anos. Passaram-se 5 anos, né? Para ser considerado próspera, uma pessoa tinha que classificar a sua vida atual como 7 ou mais, e seu futuro previsto como 8 ou mais, de acordo com a pesquisa.
Durante o período de resposta, as pessoas casadas relataram consistentemente que os seus níveis de felicidade eram mais elevados do que seus colegas solteiros, com taxa entre 12% a 24% mais elevada dependendo do ano. Pode ser que o solteiro fale que está bem solteiro, mas na verdade seja uma mentira, né, rapaziada? E quem esteja casado pode imaginar que a vida de solteiro é tranquila, mas não seja. E o cara solteiro imaginar que a vida de casado é um problema, talvez não seja um problema tão sério. Então a lacuna existe mesmo quando os investigadores investem em fatores de idade, raça, etnia, educação, enfim, independente da raça, da etnia, da localização. A educação forte preditor de felicidade para os dados mostram que os adultos casados que não frequentam o ensino médio avaliam suas vidas de forma mais favorável que os adultos solteiros com pós-graduação. Solteiro com alto nível de estudos tende a ser mais tristes do que os casados com baixo nível de estudos, coisa como a... enfim. Então, rapaziada, é o estado de Minas, falta de sexo e finanças são os principais motivos que levam ao divórcio. Rapaziada, isso é um troço problemático, tem essa pesquisa que fala deve se levar essas variáveis em consideração, né? Entretanto, eu vi outras pesquisas que falam outras variáveis são mais importantes para se determinar a qualidade do casamento, a saúde do relacionamento e qual a expectativa de longevidade do casamento. Mas claro que mesmo essas outras pesquisas que apontam outros fatores como mais relevantes, sexo e finanças também estão entre os principais lá, vamos dizer, né? Se um casal, se um homem ou uma mulher está insatisfeita sexualmente com seu parceiro, isso aí é uma coisa que realmente complica o relacionamento dos caras, né? Do casal. Aqui, principalmente em termos de casais héteros, né? E a finança também, problemas financeiros são realmente uma coisa que envenena o casamento. Então, desavenças sexuais e crise financeira costumam gerar maiores conflitos nos casais. E é claro que os casais que conversam, que se entendem melhor, que buscam soluções em conjunto, eles tendem a ter um casamento mais saudável. De acordo com a estatística, mais de 60% dos casamentos chegam à separação nos últimos 10 primeiros anos. Aquilo que foi já consumado, né? Ou seja, se você vai casar, existe grande chance de você se separar em menos de 10 anos. Em média, é claro que muita gente, 40%, né, gente, passa disso. Então, em média, os homens no Brasil se divorciam com 43 anos, enquanto a mulher com 40 anos de idade. A principal razão para levar a um divórcio são os desajustes sexuais na segunda crise financeira. Então, desajuste sexual, cadê? Está em primeiro lugar aí, ó. Cadê a opção da mais? Assim. Está propaganda para mais de metro. De acordo com o Luiz Fernando Guevara, especialista na área do direito da família, com mais de 40 anos de carreira, um cara experiente, hein? Mais de 10 mil casos atendidos, diretor do escritório de consultoria jurídica, até mesmo as relações turbulentas têm mais chance de se sustentarem quando o sexo é tudo parceiro prazeroso. Então, o sexo é uma dimensão importante aí na vida do casal, né? Então, estranho, né? Mas eu acho que é mais com o casal, depois de uma certa idade o pessoal começa a... Então, e ainda que possa parecer estranho, a traição não é um motivo preponderante para o término dos casamentos. Então, a traição não é tão importante assim. Apesar de que a gente for montar um algoritmo, né, matemático para prever a duração de casamentos possíveis, as variáveis mais importantes nesse algoritmo aí. Então, aí, no fim das contas, aí, né, descobriu o que há em comum entre os casais que deram certo e entre os que deram errado, o que há em comum entre eles, né? Acumular uma grande quantidade de dados e fazer uma análise estatística, quer dizer, encontrar um padrão, desvendar matematicamente os segredos do bom relacionamento, do amor, vamos dizer assim, né? Então tá aí a quantidade de tempo que se conhece antes de iniciar um relacionamento sério, uma variável que entraria aí nessa equação, vamos dizer assim, na idade com que se casaram, se ambos desejam ter filho, né? Quantos filhos, quando, né? A importância que dão aos parentes dos parceiros, né? Principalmente do sogro e da sogra, a família, né, da pessoa com quem a gente casa é uma variável importante na qualidade do nosso casamento, se a gente mora perto, se a gente mora longe dessas familiares, né? Ao número de parceiros que tiveram antes do relacionamento, o ideal seria entre 5, não lembro de onde tinha cidade, depois procurei, não achei. Mas eu creio que você ter poucos parceiros não seja uma coisa muito boa, e você também ter muitos parceiros antes de iniciar um casamento também não é uma coisa interessante. Não é importante que se dá honestidade, só é importante de um modo geral, né, rapaziada, honestidade. Não só no casamento, mas nas amizades, enfim, nas relações sociais, de modo geral. A importância do dinheiro. Estatisticamente, parece que as mulheres dão mais importância a isso e os homens se sentem mais frustrados quando não conseguem ganhar mais que a mulher no relacionamento ou quando não conseguem sustentar a casa. Isso aí acaba o psicológico do cara. O sexo e a química, o homem também dá muita importância ao sexo e a química, mas tem muita mulher que também dão. E segundo aquela estatística que a gente viu lá, são duas variáveis muito importantes, né? A questão financeira e a questão da importância do sexo, da qualidade do sexo no casamento. Então, bom humor, se ambos são bom-humorados, ou se um é bem-humorado, pelo menos, né? Interesses em comum, se ambos têm interesses comuns, se passam o tempo de folga, se eles passam juntos, né? Esse tipo de coisa assim, então o interesse em comum ajuda eles a passarem mais tempo juntos, de forma prazerosa. A importância da aparência, que ambos dão aparência. Eu vi outra estatística também que, para o homem, a aparência da mulher importa mais do que a mulher.
Crenças religiosas e ideológicas também é uma variável importante. Humor, sensibilidade, otimismo, características psicológicas, também variáveis que vão determinar a qualidade e a durabilidade no casamento. A capacidade comunicativa, entendimento, situação, problemas cotidianos. É importante resolver pequenos problemas antes que eles virem um problemão acumular, para você não acumular raiva e explodir violentamente, o que tem grande potencial de acabar com o relacionamento, ou ficar psicologicamente abalado de forma crônica. É um abismo nos parceiros. Como se cria o tal do abismo entre os parceiros, né? Então, baseada essa tendência aí de divórcio, de separações, de menos casamento, será que as nossas tecnologias poderão reverter essa situação, né? Criando-se... Porque na era aí da inteligência artificial a gente pode acumular grande quantidade de dados e fazer aí uns cálculos aí, ajudar, lá eu falei um vídeo falando sobre o Tinder, né? Ajudar os bons casais a se encontrarem, as pessoas com mais potencial de se encontrarem. E, enfim, deixa eu... porque eu sei, rapaziada, que o amor, a amizade, esse tipo de coisa assim, é tudo muito complexo e tem um certo elemento, não vou dizer transcendente, mas uma coisa meio quase mágica, vamos dizer assim, né? Mas é possível quantificar certas coisas, parece possível, não sei isso aí, né? A gente está tentando ver. Mas teve um matemático lá em Londres lá que ele decidiu avaliar as chances dele encontrar um bom partido, né? O cara mora lá na Inglaterra. Aí ele fez uma fórmula matemática para avaliar quantas mulheres haveriam de boas candidatos para ele se casar. Para ele chegar a esse número, ele adaptou a fórmula G igual R, X, vezes, nesse caso não é X não, deve ser vezes, né? R vezes FW, NE, FL, FI, pá. Então o que quer dizer essas letras aí? Ó? O G lá ó, é o número potencial de namorados, o que ele quer descobrir, né? R é a população inglesa, eu não sei se ele só da Inglaterra ou Reino Unido, né? Era melhor se ele tivesse colocado a população do Reino Unido, mas Escócia e Irlanda, mas ele deve ter colocado só o Reino Unido do que a Inglaterra propriamente dita. Cadê? Então, R, a primeira variável ali é a população de mulheres, na população inglesa, né? Ele poderia até eliminar isso aí e já colocar a fração de mulheres diretamente, né? Porque nem toda metade da população de mulheres, das mulheres totais que existe lá, pelo menos metade é casada, uma parte já é idosa, vamos dizer assim, uma parte é criança, então não entra na conta. Então a fração de mulheres é a fração daquelas que moram em Londres, aí já reduziu bastante aí o conjunto dele, né, o espaço de probabilidade. FA, a fração que possui idade compatível, isso aí você já vai reduzindo, né? Tem que morar em Londres, tem que ter idade tal, tal. Daquelas que possuem, tem que possuir diploma superior, aí já reduz mais ainda. FB, na equação, na fórmula de cima ali, né? A fração que todas as possuem características anteriores que ele possa achar e possa achar atraente. Além de ter que morar em Londres, ter diploma superior, ter que ter idade tal e tal, ser solteira. E também tem que ser atraente, segundo os critérios dele, né? E ele é o tempo que resta de vida para que ele consiga ter um encontro com a menina dos seus sonhos. Eu sei que ele fez essas contas e ele chegou no resultado de 26 ou 23, se não me engano. Vamos arredondar aqui para 25, né? Em Londres inteira ali haveria 25 mulheres com idade que ele considera adequado, com a aparência que ele considera adequada, com diploma superior, solteira, é claro. O negócio é como que ele vai fazer para encontrar essas 26. Aí que tá, né? Aí que entra as redes sociais, os sites de relacionamento ali, né? Os aplicativos de relacionamento, que ajudaria ele a encontrar as 26. Aí ele teria 26 candidatos. O que ele faria, né? Ele encontraria as 37% primeira e ele aplicaria aquele métodozinho lá, aquele esquemazinho lá, e encontraria a mulher ideal para ele em Londres. É um troço, parece uma coisa meio macabra assim, mas é o que rola, né, chefe? Aqui já é um exemplo aqui de, depois que casa, ó, uma outra fórmula, né? Tem lá L, pá, e, ó, seria a duração da relação, que é o que a gente quer descobrir, ou o total de tempo que eles... Enfim, aqui já é uma outra fórmula para, dentre uma das possíveis, né? Para calcular a durabilidade de um casamento. Esse aqui eu também peguei na sitezinho da Globo, não lembro se foi... esqueci, cara, mas tá aí, ó, a fórmula do amor. Enfim, o pessoal tá querendo matematizar o amor, um troço estranho. Então, rapaziada, é isso, entendeu? É claro que eu tô falando de amor aí, né? Parece que eu tô meio com essas ideias na cabeça direto estranhas, assim. Mas isso aí serve também para amizade, por exemplo, né? Não um site para encontrar possíveis namoros, namorados, namoradas, mas um site para encontrar amigos, né? Quem sabe? Não, pessoas com interesses em comuns ali, que gostam mesmo dos assuntos, também poderiam ocorrer também de forma grande. Mas é tudo muito estranho. Eu, na verdade, não boto fé nesse mundo aí técnico-científico aí que vai resolver nossos problemas existenciais, né? Na verdade, tem até um autor que eu tenho um livro dele aqui, ó, que ele fala dessa coisa do capitalismo, de modo geral, né? De como que a gente, através do consumo personalizado, ainda assim, a gente
parece, é a promessa de uma felicidade, mas na verdade só gera mais angústia, mais... Enfim, as expectativas, quanto maiores as expectativas em determinado sentido, maiores as nossas frustrações. Tem bastante coisa interessante aqui que um dia eu posso comentar, mas enfim. Isso aí, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis. Uma vez um planeta mecânico, lógico, onde ninguém tinha dúvidas. Havia nome pra tudo e para tudo uma explicação. Até o pôr do sol sobre o mar era um gráfico. Adivinhar o futuro não era coisa de mágico, era um hábito burocrático simples. Explicar emoções não era nada ridículo. Havia críticos